Gravando. Olá a todas e todos. Meu nome é Cecília Rabelo e hoje eu estou aqui com a Monique Cardoso, que é atriz e diretora da Ato Marketing Cultural, e a gente vai falar sobre o edital da Secretaria de Cultura, né, Monique? Isso, Cecília. Olá a todas, todos. A gente vai falar um pouquinho desse edital que foi lançado diante dessa pandemia que a gente está vivendo, um edital de emergência, né? Um edital que não estava previsto, e também um edital que sofreu algumas mudanças, né, Cecília? Ele foi lançado e diante de uma reivindicação da classe artística, sobretudo encabeçada pelo movimento Todo Teatro é Político e o Fórum de Teatro, veio essa conquista também dentro da legalidade, né, de desburocratizar esse edital o máximo possível, que já é uma luta antiga, né, dos artistas, dos produtores, dos gestores, das gestoras, e é uma pauta para a gente falar depois também, né, mais aprofundada sobre essas questões legais que envolvem esses editais. E por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil os órgãos de cultura transferirem recursos, fomentarem a cultura, já que é algo inerente à natureza desses órgãos, eles têm que fazer um papel deles, mas mesmo assim a legislação às vezes é tão difícil, enfim, por que ainda é tão difícil, né? Isso. Esse edital da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, ele realmente houve uma modificação, né, por uma pressão mesmo do setor cultural. E antes mesmo dessa modificação, ele só foi possível, é importante a gente ressaltar, porque houve uma alteração na lei, né, na Lei Complementar 119, que é a lei estadual que regula a transferência de recursos entre o governo do Estado do Ceará e pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, a 119 foi alterada pela Lei Complementar 213. Essa alteração foi no dia 27 de março, ou seja, bem recente, para exatamente colocar como uma exceção à 119 o edital que for lançado aí no âmbito da Secult, que seja por causa da pandemia do Covid, né? Então, houve essa alteração e só isso explica o porquê que a 119 não está se aplicando a esse edital e por que ele é totalmente diferente de todos os outros editais que a Secretaria já lançou, né? Uma dúvida para a gente discutir mais profundamente depois. Essa mesma medida pode ser tomada para outros editais? É importante a gente até ressaltar isso, e isso dá aí uma conversa muito boa, que sim, a aplicação da 119 para a Secretaria de Cultura é porque realmente a 119 ela se aplica a todos os órgãos do Estado de Ceará quando fazem transferência de recursos para entidades privadas, públicas ou pessoas físicas. Ocorre que a própria 119 prevê exceções à sua aplicação. Então, claro, se a Secretaria de Cultura, que tem uma lei própria, que é a Lei 13.811, a Lei do Sistema Estadual de Cultura, se ela lógico que isso é um movimento político, né? Mas se fosse possível, se ela conseguisse fazer alteração na 119, inserindo os termos que são feitos no âmbito da Secretaria como uma exceção à 119, a Secretaria podia sim sair de dentro dessa lógica dessa lei, que é uma lei bem burocrática, e ter uma legislação própria. Qual é o empecilho nisso tudo? Porque a lei do sistema hoje, ela não é tão complexa e ela não é tão esmiuçada como é a 119. Então, por uma questão até, lógico, também política, mas também por uma questão de que a lei do sistema, do CIEC, ela não foi muito detalhada na prestação de contas, por exemplo, e como é que vai ser o termo que vai ser feito, enfim, como ela não traz muitos detalhes, acaba que ela fica frágil na frente da 119, né? Qual seria a solução em tese, aqui para a gente também discutir em outra oportunidade, melhorar a lei do sistema, né? Realmente trazer ela mais completa, com as previsões mais com mais segurança jurídica para a própria secretaria poder aplicar ela de forma exclusiva para poder colocar ela como uma exceção à 119. Então, a secretaria só consegue sair da aplicação da 119 se ela tiver uma lei robusta, uma lei que dê segurança jurídica para o repasse desse recurso e colocar todos os termos e, enfim, tudo que a secretaria fizer de fora do âmbito da 119. Então, ela pode criar, assim, uma legislação própria e, enfim, desburocratizar um pouco a situação, né?
Eu acho que esse assunto dá muito pano para manga, então já fica aí na nossa listinha de conversas. Com certeza. Vamos então partir para o edital, que é o que a gente tem de concreto, né? Então, Vamos como que a gente partir. lida com essa burocracia, mesmo com ela estando menor diante dessas mudanças, ainda existem algumas coisinhas que a gente está aqui para esclarecer, né? Sim. Bom, para a gente fazer essa análise, eu vou compartilhar aqui a tela, né? Você está vendo agora, Monique? Sim, Pronto, esse estamos foi aqui. um mapa mental, né, que a gente fez aqui para compreender melhor esse edital, edital Cultura Dentro de Casa, esse nome é maravilhoso, né? Bem Festival cearenseis. Bem Cearense, Festival Arte de Casa para o Mundo. E para começar, a gente explica o que é esse edital, né? Como já vem sendo bem discutido aí no âmbito cultural, é um edital de fomento de até 400 produtos culturais, e chama de produtos porque são produtos que já são prontos, né? Na verdade, já são prontos, vão ser enviados prontos, né? Vão ser vídeos que vão ser enviados, né, pelo sistema, Isso. para comprar a programação desse festival, que é o Ceará Dentro de Casa, Arte de Casa para o Mundo, né? São até 400, né, produtos, que receberam R$ 2.500 por produto, sendo que 50% do recurso ele é destinado a propostas advindas do interior. Isso é uma regra da própria lei, como a gente falou, a lei do CIEC, a 13.811, que obriga que todos os recursos do FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, da onde vem esse recurso, 50% seja para o interior, né, Monique? Já é uma prática da Isso. secretaria. Isso é uma prática em todos os editais. E aí, caso esse valor, né, esse percentual também de 50% não seja atingido com propostas do interior, esse valor ou percentual é remanejado para a capital. Né? Esse valor de 2.500 também por produto foi um valor que ficou fixo a partir de uma reivindicação, né? Não é até 2.500, é um valor fixo de 2.500. E esses produtos, como a Cecília falou, são produtos prontos, produtos culturais prontos que vão ser produzidos durante a quarentena. Isso não quer dizer que já é um vídeo de um espetáculo, por exemplo, já pronto, gravado no período anterior, e a liberação dele, né? É uma obra, pode até partir de algo já pronto, mas é um novo produto. É realmente algo novo, né? Que tem que ser criado nesse período da quarentena. Bom, e quem pode se inscrever? Né? A gente sabe que são pessoas físicas necessariamente, esse edital é só para pessoas físicas, com 18 anos ou mais, maiores, né? E que podem Isso. representar grupos ou coletivos. Também é possível essa representação. Tem que ser residente e domiciliado aqui no estado do Ceará e tem que ter atuação no campo artístico-cultural há pelo menos 2 anos, né? Então tem que ter uma experiência, né, Monique, nessa área e já tem que trazer uma trajetória, né? Isso, tem que comprovar sua atuação no campo artístico, né? Isso você comprova através do mapa cultural. A gente vai já falar sobre isso, da forma de submissão desse projeto, mas é através do mapa cultural do Ceará, e lá você coloca todos os arquivos que comprovam a sua trajetória artística, né? Você coloca o seu clipe, o seu currículo, fotografias, vídeos, registros do seu fazer. É importante datar esses registros, assim, já que ele fala que são 2 anos. Você acha que é interessante colocar foto de 2014, foto? Seria Quando interessante? quando você está preenchendo o seu mapa, inserindo as informações, você pode, subir um arquivo, você tem um espaço lá para colocar essa descrição, né? E aí Ah, você legal. pode colocar o título, se é um espetáculo, se é uma intervenção, se é um show, enfim, você pode explicar um pouco a natureza disso. E, inclusive, a gente tem um vídeo que você pode acessar no nosso canal também, Ato Marketing Cultural, que tem todo o passo a passo para essa submissão de projetos através do mapa. Na verdade, o passo a passo para você fazer o seu cadastro no mapa está habilitado a concorrer aos editais, às convocatórias, aos chamamentos públicos, inclusive de ocupação dos equipamentos culturais do Estado, que a grande maioria, a submissão é feita através do mapa cultural do estado, né? Já tem algumas cidades do interior também que tem um mapa cultural, né? Juazeiro, Chorozinho, Sobral, Guaramiranga e Fortaleza também são cidades que têm o seu mapa e que você não precisa necessariamente fazer um novo cadastro. Quando você acessa, ele já dá acesso à inscrição, né? O mapa ele veio assim
muito bem-vindo, né? Porque quando você se inscreve no mapa, você não vai se inscrever só para esse edital, você tem um leque de oportunidades que estão colocadas lá, e uma vez você fazendo cadastro no mapa, você só faz uma vez, né? Então, feito uma Isso. vez, você se inscreve. Então, se aparecer outro edital da secretaria ou dos municípios, ou até mesmo de entidades privadas que podem colocar seus editais lá, você pode participar. Então, é o primeiro passo, é básico fazer o seu cadastro no mapa. Então, veja esse vídeo aí no canal da Ato, que é só sobre o cadastro no mapa, para você ter o seu cadastro, tanto para esse edital quanto para qualquer outro que seja lançado. Né? Além do que também ele gera indicadores, né, Cecília? A gente sofre muito com essa falta de indicadores que demonstram o nosso impacto enquanto segmento, né, que é a cultura. Nosso impacto do ponto de vista econômico, a gente tem muitos números do ponto de vista social, cultural, mas a gente precisa falar mais sobre esses números e o mapa também, além de evitar que a gente tenha que imprimir várias vias de cada projeto, entregar na secretaria, né? Você manda tudo pelo mapa. Tem essa coisa de gerar indicadores, de traçar esse mapa de quem está fazendo cultura no estado, né? Sim, fundamental. Os indicadores são base para uma política pública de cultura, né? Bom, Sim. então, pessoas físicas, né, gente, que tem que ter aqui residência no estado do Ceará e 2 anos de atuação. É importante a gente lembrar que o próprio edital ele prevê uma cota de acessibilidade, que é muito importante, muito bem-vinda, que 10% das propostas selecionadas são ou para projetos feitos por pessoas com deficiência, ou propostas de qualquer pessoa que tenham conteúdo acessível, né? Então, ou seja, pessoas com deficiência que estão propondo projeto ou propostas que tenham conteúdo acessível, e aí a acessibilidade da forma como a lei prevê. A gente tem uma lei que chama Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é uma lei que, inclusive, tem um porte de norma constitucional. É interessante só, enfim, falar sobre isso de forma muito breve, mas quando essa lei veio, a gente também chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é a primeira lei que veio, como ela é uma lei que trata de direitos humanos, né, porque fala de pessoas com deficiência, de inclusão, ela veio e entrou no nosso ordenamento jurídico brasileiro como com status, como a gente chama, status constitucional. Ou seja, ela está aqui na Constituição. Então, tudo que a gente fizer, toda lei, todo decreto, toda portaria que vier, tem que observar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, lógico, mais do que necessário, a gente observar aqui também nesse edital o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, Monique, as medidas de acessibilidade são várias, né, possíveis. O que você São comenta aí? várias. Nesse caso, a gente não lida com algumas medidas do ponto de vista de acessibilidade, de mobilidade, né? Porque a Sim. gente não está falando de espaços que serão visitados para apreciação de algum trabalho, de alguma obra, né? Porque é importante ressaltar isso. Esse edital em nenhum momento propõe que as pessoas se juntem para produzir algo ou que se juntem para assistir algo. É muito importante ressaltar que são medidas para que se mantenha o isolamento social, Ficar mas que dentro de se casa, né? produza Tem que ficar arte, dentro de casa. justamente, que se produza arte nesse período e que também gere esse movimento também de recursos dentro do setor, né? Nesse momento de recessão. Mas, assim, algumas medidas podem ser tomadas, né? Você pode produzir um conteúdo com libras, e também ressaltando uma coisa, o recurso que foi destinado, que será destinado a esse edital, que é um recurso no montante de 1 milhão, ele não volta para os cofres. No caso desse percentual de 10%, para propostas de pessoas com deficiência ou conteúdos acessíveis. Se esse percentual de 10% não for atingido, o recurso ele é remanejado para as outras propostas, né? Nada se É perde, sempre uma né? preocupação se esse recurso vai voltar ou não, né? Diante do contexto, é importante que a gente se aproprie, de fato, produza e seja remunerado pela produção dessas propostas culturais, né? Claro. Bom, e quais são os requisitos do produto, né? Desse produto artístico, cultural que será inscrito, né? Ele tem que ter até 30 minutos, né? Um formato digital. Então, como a Monique falou, pode ser uma aula, uma apresentação, enfim, podem ser
As linguagens são as mais variadas, inclusive o edital fala que você pode, inclusive, trabalhar com as linguagens em interação, né, Monique? Fazer algo que Sim, seja mais de uma sim, linguagem. oficinas, tem uma relação também com a gastronomia, então tá dialogando com várias linguagens dentro do segmento da cultura, né? Então, assim, a gente se utilizar da nossa imaginação para propor algo que tenha também dentro das suas subjetividades, sua qualidade estética, de conceitual, temática, né? Que são coisas que a gente não precisa e não deve abrir mão, porque a gente tem uma limitação do ponto de vista da criação mesmo, né? É diferente do que a gente está acostumado a produzir enquanto arte. Algumas pessoas já lidam muito bem com a tecnologia, eu acho que Sim. devem estar Veio a tirando de calhar, né? letra esse momento, né? Porque já tem gente que dialoga muito as novas tecnologias com seus processos criativos, mas nem todo mundo. A gente tem que considerar que a gente vive num estado relativamente grande, que tem suas disparidades, né, regionais. Sim. É um edital que, por exemplo, contempla também a tradição popular. A gente tem que considerar os contextos, as dificuldades de lidar com as plataformas. Então, assim, é tentar usar a criatividade para propor algo interessante, que trabalhe com temáticas que sejam relevantes, que tenha sua subjetividade, uma poética bem cuidada, né? E aí você pode propor inúmeras coisas, né? Desde uma oficina, uma aula, você pode propor fragmentos de um espetáculo em que você comenta, leituras de texto, enfim, tem um mundo aí, um pocket show, tem um mundo de possibilidades. O pessoal das artes visuais pode fazer oficina, pode apresentar um trabalho prático, fragmento do seu processo criativo. Enfim, existem várias possibilidades. O pessoal da dança pode fazer aula, apresentar fragmento de um trabalho dentro do seu espaço mesmo. Enfim, vamos explorar as Claro. nossas casas como espaço criativo, né? Vamos ressignificar esse espaço. É uma oportunidade de criatividade muito grande, realmente, né? A pressão está nos fazendo ser É. criativos. Bom, então esses produtos, como a gente falou, podem ser de várias linguagens, inclusive com a conexão dessas linguagens. E tem que ser um conteúdo acessível a todos os públicos. Enfim, uma das coisas que tem também no edital é falando que a classificação tem que ser livre. E, ao mesmo tempo que ele fala que a classificação tem que ser livre, ele fala que o conteúdo ele tem que estar de acordo com as plataformas. Ou seja, o YouTube, que provavelmente vai ser a plataforma que vai ser utilizada, o Vimeo, ou mesmo o Facebook, Instagram e tal, e as redes sociais, elas têm as suas próprias regras do que é que pode ou não ter nas plataformas, né? Então, o produto ele tem que observar que ele vai estar nessas plataformas e que essas plataformas têm regras de conteúdo, né? Então é importante lembrar disso. Tem uma coisa, Cecília, que eu fiquei pensando sobre essa questão da classificação etária, que no primeiro edital ele falava sobre classificação etária livre. E no segundo momento, a partir do diálogo com o público, eles colocam para todos os públicos, né? Então, eu acredito que dentro dessa nova perspectiva é possível produzir, por exemplo, um trabalho que não seja para um público de um modo geral, de classificação etária livre, mas seja direcionado para um público adulto, desde que sejam respeitadas as questões de veiculação desse produto. É isso? Pois é, foi uma coisa que eu vi Ficou também meio realmente. dúbio, né? Tu Ficou, sentiu isso? Eu ficou. percebi, porque no primeiro ele diz classificação etária livre e depois ele fala sobre todos os públicos. Quando a gente pensa em todos os públicos, a gente imagina que pode ter um trabalho direcionado para a criança, pode ter um trabalho direcionado para o adulto, enfim, e que não necessariamente você vai atingir ou contemplar todos os públicos com o mesmo produto, não necessariamente, né? É, E aí eu interpretei como, embora essa dubiedade, eu interpretei que nesse segundo momento prevê que você possa sim fazer trabalhos que não necessariamente tenham classificação livre, pois é. desde que sejam respeitadas essas questões de... Agora, quais serão os critérios, né? Quais são, como que a gente restringe o acesso de um determinado público a um conteúdo, né? Que isso é uma também discussão muito ampla
porque tá aí, a internet está aí acessível, né? Pois é, eu acredito que a secretaria vai fazer uma gestão desse conteúdo no sentido de onde é que eu vou colocar cada coisa, porque também se ela for botar no YouTube, a depender do conteúdo, não vai entrar. Se tiver, por exemplo, utilização de músicas, de artistas por muito tempo, é uma música completa, ele vai barrar, vai perguntar se você tem autorização. Então, até nessa hora da Secult subir os arquivos nessas plataformas, se não tiver todas as autorizações ou se tiver algum problema com a política de privacidade e de direitos autorais da própria plataforma, não vai subir. Isso é uma coisa interessante, que pode ser que lá na frente dê problema, né? Ou seja, mas enfim, é uma questão que a gente está aqui fazendo elucubrações, mas realmente houve essa alteração, tinha classificação etária livre, e aí no artigo que tinha classificação etária livre, eles fizeram outra redação e colocaram conteúdo destinado a todos os públicos. Só que o problema é que lá embaixo, eu acredito que foi um erro, foi um esquecimento realmente, no item 19.1 ele volta a falar que a classificação etária tem que ser livre. Então ficou uma contradição dentro do próprio edital. Então, eu acredito que tenha sido algum erro pode ter mesmo na hora de reformular, despercebido. porque no aditivo ao edital, ele coloca para todos os tipos de público, né? Pois é. Ele então, retira essa fala dos públicos livres. A intenção então, parece que foi essa, né? Vamos então se basear nesse aditivo. Então, e aí você também é importante lembrar, como a gente acabou de falar, você tem que ter todas as licenças e autorizações necessárias para utilizar, por exemplo, obras de outras pessoas no seu produto, né? E imagens. Então, direito de imagem, cuidado a utilizar obras musicais, cuidado a utilizar imagens que você acha na internet, por exemplo, porque muitas vezes você não sabe se aquela imagem foi liberada mesmo pelo autor para utilização. É importante, por exemplo, se for utilizar imagens, buscar um banco de imagens gratuito, autorizações de imagens se você for fazer uma gravação. Acredito que não, porque vai ser feito no âmbito de casa, enfim. Mas se você for utilizar, por exemplo, uma música, trechos de música, é importante lembrar que essas músicas são protegidas, que existe uma lei de direitos autorais sobre elas, então cuidado com essas utilizações. Na verdade, esses cuidados eu acho que a gente precisa ter na nossa prática, né? No nosso cotidiano. Uma vez que a gente fala tanto da valorização do nosso trabalho, é preciso também valorizar o trabalho desse arsenal de pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho. Então, ter cuidado. Se a gente porque no YouTube existe essa coisa de já cortar o áudio, uma fiscalização que é direta, que cruza as informações, né? Coisa que às vezes numa temporada o tempo é outro. Então, assim, é preciso que a gente tenha cuidado ao utilizar as obras mesmo, que a gente tenha esse cuidado de ter as licenças das músicas, do texto, ter toda essa documentação que comprove que você está autorizada a utilizar aquela obra, né? Sim, com certeza, fundamental. Isso é bem importante. Aí uma coisa também que eu acho que é só um exemplo, Cecília, com relação a isso, por exemplo, se você escolher um espetáculo de teatro que você vai comentar, fazer um comentário, vai fazer reflexões críticas a partir daquela montagem. Você tem que ter o direito, a autorização de uso de imagem daquela obra, né? Você sim, tem se que você ter for colocar trechos, sim. Justamente, em alguns casos você tem que ter, inclusive, é o caso do edital do Itaú, por exemplo, você tem que ter a autorização do coletivo ou da empresa que fez a filmagem, porque ali eles também entendem como um trabalho artístico, né? Não é só o registro audiovisual de uma obra. Então, assim, envolvem várias obras dentro da obra, né? O espetáculo que envolve as músicas, os textos que o compõem, que envolve o vídeo que foi feito. Então, assim, são vários cadeia, agentes, né? aí, vários artistas criando em torno disso, né? E é preciso ter o cuidado, né, de
de dar os créditos e de ter as licenças para a utilização de cada uma dessas obras. Agora você falou bem, dá os créditos. Isso aí, ainda que você tenha autorização de utilizar, ainda que você tenha toda essa autorização, você tem que dar os créditos, independente daquele. E mais, se for uma obra que já está em domínio público, né, que são aquelas obras que já têm mais de 70 anos da morte do autor, ainda assim você tem que dar o crédito. Então, você se utilizou como base uma obra que está em domínio público, você lá no final pode colocar lá que o crédito dos autores da obra tal foi utilizado a obra tal, enfim, isso aí é fundamental, né? Bom, Isso. dando continuidade, a gente vai falar um pouco agora sobre a inscrição. A inscrição vai até o dia 10 de abril, já está em cima, né? Já está, talvez, não sei se vão prorrogar, mas enfim, até o dia 10 de abril. E para você se inscrever, você faz o cadastro no mapa, como a Monique falou, tem um vídeo da Ato no canal só sobre o cadastro no mapa, então a gente não vai falar sobre ele aqui especificamente, você vê lá no vídeo bem direitinho como é que faz passo a passo. Passo a passo. Depois desse cadastro no mapa, você aí sim vai se inscrever nesse edital, que lá aparece como oportunidades, né? São as oportunidades. Isso. E aí você vai lá e se inscreve também. E aqui a gente, dando continuidade a esse vídeo, vai ter também um vídeo específico sobre essa inscrição, aí que a Monique simulou uma inscrição para mostrar para vocês como é que faz, tá? Bem direitinho, explicando tudo. É importante a gente lembrar só que existe uma contrapartida diferente dos outros editais. Não é em dinheiro e nem em bens e serviços, na verdade é uma licença de uso, né? O nome não tem licença de uso no edital, mas é uma licença de uso. Por quê? Porque você está licenciando, autorizando a secretaria a utilizar o seu produto para exibir, veicular, enfim, fazer todo, colocar ele na internet e fazer todo tipo de divulgação. Então, a contrapartida bem simples, né, que foi colocada aqui. Ressaltando que essa contrapartida simples também é uma conquista dessa pressão do movimento teatro político, do Fórum de Teatro, né, dos artistas, que a contrapartida é a execução do objeto aquilo que você está se propondo, né? Um relatório daquilo que você realizou, né? E essa licença, ela está prevista para que seja veiculado esse material até junho, né? Mas que pode ser prorrogada a depender do quadro social que a gente esteja. Porque vai ser assinado um termo de cooperação financeira, né? No final a gente vê que realmente existe uma assinatura. Eu imagino que essa assinatura vai ser tudo online, vai ser tudo por meio de... Acredito que sim, né? Porque mínimo, né? diante de tudo isso seria bem contraditório. Com certeza. Propor que mas também não duvido de nada. Bom, essa inscrição, então, aí tem essa contrapartida, e na inscrição é importante só lembrar que não pode se inscrever quem for membro da comissão de avaliação, obviamente, e também os seus cônjuges, ascendentes, descendentes até o 2º grau, além dos seus sócios, assim como quem seja servidor público da Secretaria de Cultura ou terceirizado, assim como cônjuge também, mesma coisa, e parentes em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 2º grau, e quem seja integrante desse comitê gestor do FEC, tá? E também os parentes. Também vai ser indeferida a inscrição que não atenda às condições do edital, obviamente, não se adequa às condições de participação, seja pessoas jurídicas ou quem não tenha 2 anos de atuação, enfim. Então, se ocorrer algum tipo de problema, se você colocar um documento errado, não colocou o documento no prazo correto, enfim, se não mandar a inscrição no final, porque fica salvo como rascunho, né, no mapa, tem que enviar no final, também vai ser indeferido. Então, tem que ter cuidado com essa formalidade, porque qualquer erro desse pode ser causa de um indeferimento, né? Bom, feita a inscrição, a Secretaria de Cultura vai fazer a seleção e aí colocou um cronograma que vai até o dia 20 de abril, né? Para ter pelo menos essa primeira etapa de seleção. Só é uma etapa única, na verdade. Feita a etapa de seleção, tem prazo de recurso de 2 dias e aí depois a Secretaria lança o resultado final. Mas é uma etapa única no qual são analisados os critérios, né, de avaliação, e os critérios são esses, né? Singularidade da proposta, grau de criatividade, experimentação estética, com um peso 2, né? A relevância e a abrangência cultural da proposta, levando em consideração o potencial de público, né? Que também tem peso 2, e o grau de inovação. Monique, o que é que você achou desses critérios de avaliação? O que é que pode trabalhar em cima dele?
Olha, na verdade, eu acho que era importante considerar também o currículo dessas pessoas, né? Mas também acho que eu também acho que existe nesse momento uma, uma questão que passa por nós enquanto artistas, né? Que é de se perceber num momento também de se colocar no lugar do outro e da outra. Então, assim, perceber quem está num momento um pouco mais estável, eu sei que é complexo, a gente já vive num segmento que é instável, independente dessa crise, mas quem já tem alguma outra forma de viabilizar recurso, quem tem um salário fixo numa outra prática, mesmo que artística, quem é professora, professor, enfim, esse exercício de, de renunciar, se for o caso, né? Pensando que é importante contemplar o máximo de pessoas possíveis que estejam numa situação menos privilegiada, ou não sei nem se o termo certo seria privilegiada, Claro. mas talvez menos instável. Uhum. E aí, talvez, pensando um pouco nisso, não tenha esse critério de avaliação de currículo, porque eu acho que não é o momento de premiar aquela pessoa que tem um grande currículo e que comprova a sua capacidade técnica de execução daquilo, não somente isso, eu acho que tem que ser considerado, né? Então, talvez por isso esses critérios tenham uma certa coerência. Eu talvez precisaria pensar um pouco Entendi. mais sobre eles, mas eu acho que é isso, o exercício mesmo da gente conversar entre si e ver quem de fato precisa mais nesse Precisa, né? momento, Claro. sabe? A gente sabe que o recurso não é muito, né? Só são 400 propostas. Tenho muito receio de que esse número não seja atingido mesmo, que não tenhamos 400 inscrições, mas eu acredito que vamos ter e torço para isso, e a gente, inclusive, está trabalhando. Acho que a gente, nesse momento, cada um ajuda da forma que pode, né? A gente tem trabalhado produzindo esses vídeos, tentando tornar esse processo mais Acessível mesmo, né? igualitário e acessível possível, sabe? Compartilhar ferramentas que deem a todas as pessoas, a todos, a oportunidade de também concorrer a isso, sabe? Não deixar aquelas pessoas que já têm uma habilidade num patamar um pouco maior, sabe? Sim. Então, eu acho que é esse o momento também da É, gente. dos critérios serem, na verdade, critérios relativos ao conteúdo, relativos à ideia, e não tão relativos a uma trajetória, né? Assim, para realmente Isso, dar uma oportunidade isso. para todos. Bom, são 20 pontos, né? Então fica classificado quem obtiver no mínimo 12 pontos, mas claro que isso vai ser uma ordem de classificação, né? Então quem tiver mais bem classificado, ficar dentro do valor do edital, que é 1 milhão, vai receber esse recurso. Então, o edital fala para que as propostas observem a questão da equidade de gênero, da questão da participação também da mulher, não que seja uma obrigatoriedade, mas que orienta que seja feita essa equidade, né? O resultado, enfim, vai ser publicado dia 20, de acordo com o cronograma. Lógico que isso pode ter alterações. O recurso é 2 dias corridos, um dia depois do resultado. Então, sai o resultado hoje, conta 2 dias amanhã e depois, né, para poder recorrer. O E formulário esse está no... formulário. Ah, eu ia perguntar Não, isso, né? pode falar. Que esse formulário está como um dos anexos, né, do edital, Isso, que já aí, caso vem... você sinta necessidade por algum motivo de entrar com recursos, tenha se sentido prejudicado em algum processo, você já tem o Já tem o anexo lá, o formulário. modelo. É importante a gente saber que não pode inserir documento novo, tá? Então, você não pode... esqueci um documento, vou entrar com recurso? Não, infelizmente, a hora de entrar com documento é na inscrição, por isso a atenção para esse momento, porque depois você não pode entrar com recurso dizendo que esqueceu, ou enfim. O recurso, ele serve para você justificar que talvez a análise deveria ter considerado alguma pontuação, ou se deixou de considerar alguma coisa que já existe, e não algo novo, né? O Isso. resultado final é no dia 27, de acordo com o cronograma, mas também isso pode ser alterado. Bom, essa é a seleção, né? Depois de selecionado o produto, selecionado o projeto, vai ter a assinatura do termo, que ficou com esse nome, termo de cooperação financeira.
Só que para a assinatura do termo, e aí eu não sei se vai ser antes ou depois, mas enfim, é uma condição para recebimento do recurso, o cadastro na CGE. Então, o cadastro ele permaneceu, né? Porque não sei exatamente porquê, mas imagino o motivo que deve ser, porque ele concentra todas as certidões num lugar só, né? A CGE, a Controladoria Geral do Estado de Ceará, ela tem um sistema chamado E-Parcerias, no qual as pessoas se inscrevem e dali fazem, enfim, participam de editais do estado inteiro, não só da Secretaria de Cultura. Então, para E as pessoas têm medo, Cecília, do CGE. As pessoas têm medo do CGE. Então, vou prometer que vamos produzir um vídeo também para falar sobre o cadastro do CGE e mostrar o passo a passo, que é uma coisa que a gente percebe muito a dificuldade. Assim, a gente está produzindo esses vídeos muito a partir do que nos chega de demanda. Abre um edital, e do que já viveu, começa, né, Monique? e começa a chegar WhatsApp, message, as pessoas perguntando como é que eu faço isso. Então, assim, é muito a partir dessas demandas que a gente tem proposto fazer esses vídeos, né? Então, assim, nas nossas oficinas, a gente percebe muito a dificuldade das pessoas de fazer o cadastro. Então, assim, normalmente eu abro, faço passo a passo, porque não adianta a gente dar uma oficina de elaboração de projeto e ensinar toda a estrutura de um projeto se as pessoas não sabem, não conseguem estar habilitadas a concorrer, por exemplo, aos editais do governo do estado, né? Não tem mapa cultural, é muito comum não ter mapa cultural, não ter o cadastro no CGE. Então, isso é prometo que vou fazer um vídeo. Não, fundamental e de utilidade pública, né? E é interessante porque muitas vezes, não adianta, como você bem falou, não adianta eu escrever tudo, chegar lá no final e eu não ter uma certidão e aí eu não vou conseguir receber o recurso, ou seja, eu vou sair do selecionado porque eu não tinha cadastro na CGE ou então porque eu não tinha uma certidão. E é importante a gente lembrar, esse edital é para pessoa física. Então, muitas vezes a gente está acostumado a fazer a certidão, eu participo de uma associação, né? Se eu já tenho uma associação, se eu tenho uma PJ, eu já sou acostumada a tirar a certidão na minha PJ. Mas não é certidão da PJ, é certidão da pessoa física. E certidão de pessoa física, por exemplo, no município, demanda inscrição municipal. Então, por exemplo, não inscrição municipal de PJ, mas você se cadastrar lá no site do município. Então, olha a delicadeza. Se você não tiver a certidão, lá na frente vai dar problema. Então, fazer o cadastro faz logo agora, né? E eu não sei como é que está nesse caso para essas pessoas que não têm o cadastro, porque as pessoas que já têm o cadastro na Cefim do município, elas conseguem tirar pelo site, mas aquelas pessoas que não têm, e é um procedimento rápido, gente, não é nada burocrático. Você vai lá na Cefim, faz um cadastro, já tira sua certidão municipal. Acontece que se você não tem, você não pode tirar pela internet. Eu não sei como que está funcionando, como que estão funcionando as secretarias de finanças dos municípios nesse momento, né? Então, assim, é uma situação, inclusive, delicada para aquelas pessoas que não têm ainda, né? Delicada porque, ainda mais porque a gente está falando de Fortaleza, né? No interior é que complica mais ainda, porque no interior tem geralmente prefeituras nem tem online. Paga. Exato. Tem algumas prefeituras que você paga para tirar uma certidão, o que é um absurdo para um grupo que já batalha para se manter, ter que estar mensalmente pagando para tirar uma certidão, considerando que você aprova um projeto e você fica durante meses ou até mais de ano esperando receber um recurso e você tem que estar o tempo inteiro regular e adimplente dentro desse sistema. Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro, a cada mês que se vencer a certidão, você tem que colocar uma. Então, é um custo para um grupo, né, que nem sempre tem um recurso para subsidiar esses custos administrativos mesmo. Claro, isso aí tem que ser levado em consideração, né? Bom, também, além do cadastro na CGE, você tem que estar exatamente com o seu cadastro regular e adimplente, né? Então tem que estar ok com a fazenda, não tem que estar devendo nada e tem que estar com a certidões em dia. E você dá, na hora da inscrição, a sua conta bancária em seu nome, né, em nome próprio, para que ocorra o depósito, a transferência do dinheiro. Então, a conta é sua mesmo, não é uma conta exclusiva, isso também foi uma conquista, né? De ser uma conta pessoal mesmo, né? Que você já vai dizer qual é e aí você vai receber esse recurso através dessa conta. Bom,
E aí, quais são as obrigações, então, de quem for selecionado, né? Então, se você foi selecionado com o seu projeto, você tem que inserir a logomarca, né, do governo do estado do Ceará em todo o seu projeto. Você, toda vida que divulgar, vai ter que falar do apoio da secretaria, né? Então, sempre falar nas suas páginas, se você for divulgar nas redes sociais, isso depois da seleção, obviamente, sempre citar o apoio da Secult e postar nas suas redes sociais. Isso tudo vai ser acordado junto com a secretaria, né? Imagino que com selecionados vai ter um acordo, como é que vai ser feito, mas é importante saber que vai precisar disso. E, no final, para prestar contas, foi também uma conquista do setor cultural, que foi retirar a prestação de contas financeira, né? Até porque não havia Assim como o plano de necessidade. trabalho, né, Cecília? Assim como o E, plano de gente, trabalho, não fazia muito, sentido. não fazia sentido você mandar um plano de trabalho para uma obra, enfim, lógico, você É, poderia criar, mas é algo absolutamente forçação de barra, você criar um plano de trabalho de uma ação que você está criando ali dentro desse contexto, né? desnecessário, né? Porque, É sim, diferente de um projeto, por exemplo, que prevê uma montagem, que prevê uma circulação, o claro, lançamento de de um livro, que prevê várias etapas de fato e que é coerente você, até para comprovar a sua capacidade técnica de gestão daquele projeto, você apresentar um plano de trabalho, o claro. desembolso que vai acontecer em cada etapa, isso torna, inclusive, claro a tua proposta, né? Dá clareza à tua proposta, mas não é o caso desse edital. Não é o caso, exatamente porque a própria alteração que houve lá atrás, na 119, ela é muito clara, a alteração da lei, ao dizer que não se aplica a 119 para esse tipo de edital. E aí também não havia necessidade dessa prestação de contas. É claro que o FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, ele exige prestação de contas, né, dos recursos que lhes são propostos. Que vem dele, né? Mas é um regulamento específico nesse caso. Então, a própria lei permitiu que a regulamentação da prestação de contas fosse facilitada, é prevista na alteração da lei, e é previsto que o próprio edital preveja quais são os mecanismos, que foi o que aconteceu aqui, né? Então, a prestação de contas ela vai ser um relatório entregue em até 60 dias após o término da vigência do termo de cooperação financeira, que vai ser assinado, e é um relatório que você vai colocar as ações de veiculação, como é que foi o processo de elaboração e quais foram os processos de veiculação. Muito simples, né? Ao que parece, a ideia é essa, né? Que seja simples e facilite a prestação de contas desse edital, que na verdade vem como um grande auxílio aí para o setor nesse tempo, né, de pandemia. Pois é, Cecília, e assim, eu vi que a gente falou sobre várias coisas, e eu acho que é importante dizer para as pessoas não se assustem, gente. Não se assustem, não é complexo. Muito pelo contrário, é um dos mais simples Isso, que já foram lançados. exato. E claro, Trabalho nessa área e me dedico à cultura no campo da gestão da produção, eu percebo que esse é um dos mais simples, se não mais simples. Eu acho que é uma conquista que pode ser o início de outra, sabe? De uma caminhada no sentido da desburocratização, né? isso. Então, eu acho que é não se assustar. Esse vídeo ele tem muito mais o objetivo de esclarecer, por isso a gente foi em cada lugarzinho explicar cada coisa, no sentido de que você possa ir parando, vai lá, olha, vê tua proposta, para o vídeo, tira dúvida, né? É no sentido da gente compartilhar aquilo que a gente tem aprendido no decorrer desse tempo e se ajudar, né? Acho que é o Com momento da gente certeza. se abraçar à distância, né? Compartilhar ferramentas para que, como eu falei, todo mundo possa estar de igual para igual concorrendo e podendo de algum modo ter mais um aporte que gere sustentabilidade nesse momento complexo, né? É uma ferramenta, né? A gente está aqui tentando dar para vocês essa ferramenta. Isso não tira a obrigação de você ler o edital, tá? Então, lê o edital. Se não entendeu nada, aí vê o vídeo, aí vê o vídeo, lê o edital, faz tudo ao mesmo tempo, porque não é demais, né? Não é demais. Procura informação, a gente está à disposição para tirar dúvida. Eu vou aqui parar aqui o compartilhamento de tela para falar aqui com a Monique, para a gente já se despedir. A gente fez um vídeo, tentou ser o mais objetivo possível
Mas eu acho que a gente fica à disposição, né, de quem quiser entrar em contato com a Ato Marketing Cultural através do Instagram, através do e-mail, comigo também, professora Cecília Rabelo no Instagram, o meu e-mail também está lá à disposição. Então, entre em contato com a gente faz questão de ajudar, porque a gente quer que esse edital tenha muitos projetos, a gente quer que muita gente consiga esse recurso, porque já que ele está aí, a gente tem que aproveitar, né, Monique? É isso, é isso. E acho que é bem isso que você falou, sabe, Cecília? A gente poder, cada um com as suas ferramentas, poder ajudar uns aos outros, umas às outras nesse momento, e cada um ajuda como pode. A gente tem Isso. compartilhado o conhecimento, e ao passo que a gente compartilha o conhecimento, a gente também aprende muito Demais. com o que nos volta, né? E aí eu acho que assim a gente vai se fazendo, vai fazendo uma caminhada compartilhada, afetiva também, para além de técnica, que é preciso estudo, é preciso técnica, mas é preciso afeto, cuidado. E eu acho que ao passo que a gente compartilha, a gente vai conseguindo fazer essa caminhada bonita, honesta, de trabalho, enfim. E é isso. Aí eu acho que a gente encerra também o vídeo com esse passo a passo do formulário, né? Isso, isso. Aí na sequência vai ter aí o passo a passo. Eu agradeço, Monique, a gente está nessa conversa, agradeço todo mundo que assistiu e muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima, né? Até já.